Graça e paz, meus queridos irmãos, meus amigos. É com muito prazer que voltamos a este canal para mais uma vez compartilharmos da poderosa palavra de Deus. E eu espero que essa palavra continue falando aos nossos corações, trazendo esperança, trazendo alegria e, acima de tudo, a convicção de que as ações de Deus, elas são feitas em favor de homens e mulheres pecadores como nós. O nosso Deus é um Deus de amor e Deus de misericórdia. É o Deus que demonstra de forma clara que tudo quanto Ele deseja fazer é alcançar o nosso coração e transformar a nossa vida, restaurar-nos para que possamos ter de novo um relacionamento saudável, abençoado e aceito por Ele. Dessa forma, como filhos e filhas resgatados do poder do mal e transportados para vivermos dentro do reino de Deus, numa comunhão perfeita com Ele. Deus deseja que isso aconteça. Eu sou o pastor Melquisedeque, pastor da Igreja Batista Canaã, em Araguaína. E eu quero me congratular com todos os meus irmãos e amigos que me ouvem por aqui, também com os meus irmãos e amigos ao redor do mundo, para quem eu constantemente envio essa mensagem. Espero que estejamos todos sendo alimentados com essa palavra de Deus, que é verdadeiramente alimento para as nossas almas. Eu quero ler o texto que vem da carta escrita aos Hebreus, no capítulo 4, porque eu desejo pensar com os senhores sobre o significado, o valor que tem a cruz de Jesus Cristo. A cruz é, sem dúvida alguma, o símbolo mais evidente da fé cristã. Alguns colocam o peixe também como símbolo da fé cristã, mas para mim o símbolo mais significativo da nossa fé chama-se a cruz em que foi sacrificado o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a cruz que hoje nós abraçamos e para a qual olhamos é a cruz que está vazia. Não é a cruz crucifixo, mas a cruz apenas vazia, porque nós cremos no que a palavra de Deus nos ensina, que Cristo não está mais na cruz. Ele não está mais sofrendo onde Ele sofreu, mas Ele foi tirado de lá, Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E apenas a cruz vazia nos lembra do altar erigido por Deus, onde Deus sacrificou o seu Cordeiro que tira o pecado do mundo. O texto que eu quero ler está em Hebreus, no capítulo 2. Para começarmos, capítulo 2, a partir do versículo 14, escute atentamente o que foi escrito pelo autor da carta aos Hebreus. Ele diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte, e essa morte foi a morte da cruz do Calvário, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A cruz, de fato, é o símbolo mais precioso da nossa fé cristã. Foi ali, naquela cruz, a cruz do meio, porque dos outros lados, o lado direito e esquerdo, haviam dois ladrões, mas a cruz do meio é onde foi colocado, pregado, onde foi maltratado
e onde sangrou até o fim, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A cruz, então, é a forma encontrada por Deus para pôr fim à maldição do pecado. Pois é o pecado que continua sendo aquele veneno que condena eternamente o homem à perdição eterna, condena eternamente o homem ao inferno. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir esse tipo de palavra, mas essa é a mensagem que a Bíblia nos traz, que o pecado nos leva para bem longe de Deus eternamente. E Jesus mesmo nos afirma que esse lugar que é o contrário da presença de Deus, esse lugar que é o contrário de vitória com Deus, chama-se inferno. E é eterno, assim como é eterna a vida no céu com o nosso Deus, na nossa ou na companhia do nosso Deus. A cruz é o altar de Deus, onde Ele condenou ou esmagou o seu Cordeiro e condenou nele os pecados dos homens, colocou nele o pecado dos homens. Foi ali na cruz que Jesus Cristo fez o último e eterno sacrifício por todos os seres humanos, o sacrifício que nos justifica diante do nosso Criador. O pecador, por causa do seu pecado, ele é condenado eternamente. Mas a cruz, por causa daquele que foi pregado nela, ela desfaz o nosso castigo através do sacrifício que foi feito nela. Interessante, você sabia quantos animais foram sacrificados no dia em que o rei Salomão fez a dedicação do templo de Jerusalém, como uma festa que durou 23 dias? Lá em 2 Crônicas 7, versículo 4, diz assim: então o rei Salomão e todo o povo ofereceram a Deus sacrifícios, 22.000 bois e 120.000 ovelhas em sacrifícios. Esses sacrifícios eram feitos sempre em favor dos pecados dos homens. O derramamento de sangue era sempre feito em favor dos pecados dos homens. Sacrifícios que se repetiam constantemente. No entanto, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus simplesmente resolveu esse problema lá na sua cruz. O capítulo 9 de Hebreus, a partir dos versículos 11 até o 14, diz o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma ovelha espargidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A cruz é a resposta, é a solução de Deus. Não precisa mais haver derramamento de sangue de animais. Os sacrifícios que muitas pessoas fazem de vez em quando, andando de joelhos até que seus joelhos sangrem, não necessitam mais ser feitos. Os sacrifícios que as pessoas fazem, procurando gastar o que não tem para fazer boas obras, a fim de que alcancem o favor de Deus e a salvação de Deus, não mais precisam ser feitos, porque
porque o sacrifício último e eterno foi feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo, por pecadores como eu e como você. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele deixa que cada um de nós saibamos que os nossos atos de justiça, aquilo que nós fazemos com a intenção de conquistarmos a misericórdia, a graça e o perdão de Deus, não tem valor nenhum. Ele diz, os nossos atos de justiça, nesse sentido, são como trapo de imundície diante do nosso Deus. Porque o sacrifício último já foi feito. Cristo já morreu na cruz do Calvário por você. Ele já deu a sua vida por você, para que você não seja condenado, para que você não vá para o inferno, para que os seus pecados sejam completamente perdoados por causa do seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios 1, versículo 18, o apóstolo Paulo escreveu: porque a palavra ou a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus não creem que uma ação de Deus feita lá na cruz do Calvário, quando Ele colocou o seu Filho para morrer pelos pecados do mundo todo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os que não creem nisso chamam a cruz de loucura. Mas para aqueles que creem no nome precioso de Jesus, o único nome capaz de salvar pecadores como eu e você, Paulo diz, e aí está o poder de Deus. A cruz de Cristo nos mostra de forma clara, de forma palpável e viva, a misericórdia de Deus para conosco. Quando Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo, Deus estava mostrando misericórdia por mim e por você, pela minha alma e pela sua alma. Então, de novo, animais, eles não precisam mais ser sacrificados. Você, esqueça, não precisa mais andar se ralando pelo chão. Há pessoas que durante a Páscoa se batem com chicotes até sangrar. Esses são sacrifícios inúteis, porque o sacrifício real já foi feito em seu favor. Você basta crer no nome precioso do Filho de Deus, que é o nosso Salvador, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pecados já foram pagos. Deus pagou a minha culpa e a sua culpa através do sacrifício do seu Filho. Então Deus nos dá um conselho. O conselho vem do Senhor Jesus, dizendo, repetindo a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 13. Mateus 9, versículo 13. Eu vou ler aqui da palavra de Deus para você o que Jesus Cristo nos diz. Versículo 9, capítulo 9, versículo 13 de Mateus. Está escrito: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aprenda o que significa misericórdia quero. A cruz de Cristo e a misericórdia de Deus demonstrada por mim e por você eternamente. O conselho de Deus é que devemos aprender sobre isso. Ide e aprendei. Há poder de Deus, meu prezado irmão e amigo, na cruz de Jesus Cristo. A libertação de Deus na cruz de Jesus Cristo. A reconciliação de Deus na cruz de Jesus Cristo. E a salvação oferecida por Deus a você através da cruz de Jesus Cristo. Tudo foi feito de graça para você. Você não precisa pagar mais nenhum preço. E a Bíblia nos ensina que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a cruz de Jesus Cristo
é capaz de vencer o nosso maior inimigo, Satanás, e é capaz de nos livrar, inclusive, do medo da morte que está sob domínio dele. Cristo venceu tudo por nós, com a sua própria vida, e agora nos oferece vida, nos convidando para vivermos com Ele, por Ele e para Ele, enquanto estamos vivos sobre a face desta terra. Você gostaria de abrir o seu coração para Jesus hoje, agradecer pelo seu sacrifício e se entregar a Ele para ser uma pessoa feliz e vitoriosa até o final ou pela eternidade adentro? Senhor, abre o nosso coração, nos ajude a compreender o significado da cruz do Calvário e abrirmos assim as nossas vidas e convidarmos ao nosso Salvador Jesus Cristo para viver e reinar em nós, a fim de que recebamos dele o dom da vida eterna. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus nos abençoe.